Vamos lá, o que você precisa saber é que meu nome é Rafael e eu fiz esse vídeo para você que teve o engajamento derrubado. Sim, as suas visualizações nos stories, o seu alcance no feed está lá embaixo, o algoritmo do Instagram parece que não te ama mais. Esse vídeo eu vou te falar quais são as possíveis causas disso ter acontecido e também vou te falar quais são possíveis soluções que você pode fazer para recuperar aí, o nível, principalmente de visualizações que você tem ou tinha nos seus stories. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que existe um algoritmo. Acho que você já sabe disso. Mas como o algoritmo funciona? E antes de que você pense de que o algoritmo é meu inimigo, ele está lutando contra mim, ele não me ama mais, eu quero te fazer pensar o seguinte: você está numa rede social onde existem muito mais pessoas produzindo conteúdo do que pessoas consumindo ou com capacidade de consumir esse conteúdo. Ou seja, se você segue 100, 200, 500 pessoas, você não tem tempo no dia suficiente para visualizar todo esse conteúdo. Então, o algoritmo do Instagram, ele faz uma filtragem para te mostrar aqueles melhores conteúdos, aqueles conteúdos que vão ser mais úteis para você naquele dia ou naquele momento. Então, o algoritmo, ele é seu amigo. E por conta disso, o algoritmo passa por constantes transformações. Como a rede social é um organismo vivo, o algoritmo a cada período, uma semana, duas, um mês, não sei, ele se atualiza para que você cada vez mais veja aqueles conteúdos que fazem mais sentido para você. E vale lembrar aqui que quando se trata de algoritmo, ninguém sabe exatamente como ele funciona. Tudo que você vê por aí e que você vai ver aqui nesse vídeo é baseado nas nossas observações. A gente não tem contato com os engenheiros do Instagram, eles não liberam para a gente como é o funcionamento do algoritmo. Então, tudo que eu vou te falar aqui é com base no que eu já observei sozinho e também em conjunto com outros amigos e profissionais produtores de conteúdo. Então, vamos lá. A primeira causa, então, que eu vou te apresentar é justamente essas constantes alterações do algoritmo. Como o algoritmo está em constante alteração, ele pode, em algum momento, ter afetado um pouco realmente a sua entrega, né? Ou ter beneficiado um pouco a sua entrega. Eu acho interessante que muita gente fica doida e reclama assim: ai meu Deus, hoje meus stories foram lá embaixo. Mas quando os stories vão lá em cima, a pessoa não fala assim: será que o algoritmo me ajudou hoje? Né? Ninguém pensa nisso, né? Sempre pensa assim: fui fodão. Mas no dia que caiu, ai meu Deus, é o algoritmo que está me atrapalhando, né? Então essa é uma possível causa. O algoritmo teve uma alteração naquele momento e aí até ele se ajustar novamente, ele vai sim prejudicar a entrega de alguns perfis. Às vezes ele libera ou faz um teste para contas grandes e contas pequenas não tem, ou às vezes ele faz teste para conta pequena e a conta grande não tem. Então isso vai alterando. Como eu falei, é um organismo vivo, a rede social é um organismo vivo. O segundo motivo, ele também está relacionado ao próprio algoritmo, que é o quê? Que é o interesse. Lembra que eu te falei que o algoritmo faz uma filtragem daquele conteúdo que faz sentido para você durante o dia? Pois bem, ele faz isso também para a sua audiência. Então, se o seu conteúdo não é um conteúdo extremamente interessante para a sua audiência, o algoritmo ele vai parar sim de mostrar o seu conteúdo. E eu já vou te falar como que você pode fazer para resolver esse problema. Aliás, eu gravei uma aula aqui nesse canal, ele está disponível aqui, uma aula falando sobre conteúdos que engajam. Vou deixar o card aqui em cima para você. Se você tiver interesse, vai lá e assiste a essa aula também. Então, eu já te falei duas possíveis causas que são relacionadas ao algoritmo. Agora eu quero te falar a terceira, que está relacionada a você. Por quê? Muitas pessoas acreditam que existem dois Instagrams ou dois algoritmos de Instagrams, um para o Story e um para o Feed. E não, o algoritmo ele é um só e ele trabalha esses dois locais de postagem de conteúdo, Stories ou Feed, em conjunto. O que faz eu ter que te falar que se você, por algum motivo, negligenciou seu Feed, ou seja, ficou sem fazer postagens durante o tempo, é natural que a sua visualização dos Stories vá diminuir. Por que isso acontece? Você já deve ter percebido que o seu feed, ele alcança mais pessoas. Por quê? Ele vai tanto para aquelas pessoas que já te seguem, quanto para as pessoas que ainda não te seguem. O que é a abinha explorar? É justamente isso, é você ir lá e encontrar conteúdos de pessoas que você ainda não segue. Então, o seu feed, ele te ajuda a alcançar mais pessoas. Agora, você concorda comigo que, à medida que você alcança mais pessoas, a chance de os seus stories serem mais visualizados também aumenta? Ora, a pessoa viu o seu conteúdo, achou interessante, viu lá que seus stories estão ativos, né? Tem aquele círculo vermelho em volta do seu rosto, ela vai ter curiosidade de clicar ali para assistir.
Então, quanto mais alcance você tiver, maior é a chance de você ter visualizações nos seus stories. Portanto, uma possível causa de seu número de visualização dos stories terem caído é justamente você ter negligenciado o seu feed. Eles precisam andar em conjunto. E aqui deixa eu fazer um parênteses sobre o Reels. O Reels é uma ferramenta que ainda está em teste no Instagram. Eu não sei se você sabe, mas não são todos os países que têm o Reels. O Reels está sendo testado primeiramente no Brasil, né? Na verdade, ele passou 8 meses no Brasil, agora está abrindo para outros países. Tem pessoas no Brasil que ainda não podem fazer o Reels. Então, o Reels, como é um teste, deixa ele um pouco de lado ainda, Mas sim, segue a mesma lógica do alcance. Se você faz um Reels e esse Reels alcança muitas pessoas, é bem possível que algumas dessas pessoas vão lá visualizar os seus stories. E agora, antes de falar da quarta causa, eu quero te falar um pouco sobre como funciona o algoritmo em relação aos stories. Veja só, o algoritmo do Instagram, ele vê o seu story quantitativamente e não qualitativamente. O que é isso? Ele vê quantidade, ele não vê qualidade, mas quantidade de stories, Rafael, não. Ele faz uma métrica entre o número de impressões dos seus stories e a quantidade de interações que aqueles stories tiveram. Ou seja, quanto mais pessoas visualizando e interagindo com os seus stories, melhor é para a visualização daqueles seus stories. Portanto, você precisa pensar o seguinte: se a pessoa visualizou seus stories, o algoritmo marcou aquele story com 1 ponto. Se ela, além de visualizar, ela tocou no seu story, seja para uma enquete, uma caixinha de perguntas ou para marcar um lembrete, é mais 1 ponto, ou seja, o segundo ponto. Se ela respondeu o seu story, um terceiro ponto. Se ela visitou o seu perfil, um quarto ponto. Então, o que o algoritmo vai fazendo? Bom, aqueles stories que têm uma maior relação ou uma melhor relação entre visualização e interação, eu vou mostrar mais para mais pessoas, porque essas outras pessoas têm a mesma tendência a interagirem mais com esses stories. E por que isso acontece? Porque toda rede social, ela é monetizada com base em anúncios, ou seja, quanto maior o número de tempo de tela, tempo de visualização que o usuário tiver na rede social, melhor para a rede social. Então, o algoritmo do Instagram, ainda mais agora, 2021, ele está buscando aqueles conteúdos que fazem as pessoas permanecerem mais tempo dentro do Instagram. Então agora é muito importante você pensar também em retenção dos seus stories, ou seja, a quantidade de pessoas que começam a assistir os seus stories e terminam os seus stories. É muito importante isso. Agora, te dei informação e agora vem uma sacada que poucas pessoas já perceberam isso. Se você faz uma sequência muito longa de stories, aquela pessoa sim, ela está muito engajada com você, mas você percebe que ela demorou para partir para o próximo story. E quando é que aparecem os anúncios nos stories? Justamente quando você passa de um story para o outro. Então, o que eu estou te dizendo? Rafael, então eu vou fazer poucos stories no dia? Não. Experimenta fazer conjuntos de até 8 stories separados ao longo do dia, de modo que a pessoa consiga assistir aquela pequena sequência e partir para o próximo story, porque assim o Instagram vai conseguir mostrar para ela um anúncio. Perceba isso. Pode ser que você seja penalizado nos seus stories porque você tem uma sequência muito longa. Mais uma vez falando, nada disso é concreto, nada disso é certeza, tudo isso é com base em observação. Apenas os engenheiros lá do Instagram sabem exatamente como funciona o algoritmo do Instagram. E aí a gente já está entrando nas soluções. Bom, se as suas visualizações nos stories caíram, o que você pode fazer? Já te dei aqui algumas soluções. A primeira é voltar a postar mais no feed. A segunda é pensar na pontuação, né, dos seus stories, ou seja, utilizar as ferramentas que o Instagram te oferece ali nos stories. Então, usa enquete, usa caixinha de perguntas, usa lembrete, usa tudo isso, mesmo que você coloque e as pessoas não interajam com ela. Isso é uma construção de longo prazo, mas você precisa se adequar à utilização dessas ferramentas ali dentro dos stories, porque isso vai ajudar no longo prazo a você ser cada vez mais mostrado, os seus stories serem cada vez mais mostrados dentro do Instagram. E eu já falei que o tempo de tela é importante? Eu acho que já, né? Acho que eu já falei que o tempo de tela é importante. Então pense os seus stories como sendo um vídeo, ou seja, com a sequência lógica. Eu já te falei para você fazer conjuntos ou grupos de até 8 stories, né? Pensa bem nesse grupo de 8 stories, para que seja uma conversa fluida, para que as pessoas entendam o seguinte: caramba, eu quero chegar até o final dessa sequência. E acabou. Então, ou seja, a retenção de tela ela vai se dar à medida que você conseguir fazer com que aquela pessoa que está assistindo àqueles seus
conjunto de stories, ou seja, aquele seu vídeo que está dividido ali em 15 segundos, né, 15 segundos, fique até o final. E como que você faz isso? Existem várias técnicas, vários meios de fazer isso, mas principal é, pensa numa história que tenha início, meio e fim e que você consiga contá-la ali num conjunto de 2 minutos. Bom, e agora vem assim aquela ação que você não deve usar com muita frequência, mas que quando o seu número de visualizações está muito baixo, você pode se utilizar. O que é isso? É você forçar o algoritmo do Instagram a pontuar melhor os seus stories. O que você vai fazer? Você percebeu que durante uma semana, durante um período ali maior, né, como eu falei já nesse vídeo, o algoritmo ele passa por constantes transformações. Então é comum dentro de uma semana, um dia os seus stories estarem lá embaixo, mas no outro voltar. Pode ser porque naquele dia o algoritmo alterou, ou pode ser porque naquele dia o seu conteúdo não foi interessante. Então, enfim, eu estou falando para você que já está aí há 1 a 2 semanas fazendo com constância, utilizando as ferramentas que o Instagram te dá e mesmo assim o seu nível de visualização está lá embaixo. O que você vai fazer? Você vai ficar 1 ou 2 dias sem postar nada nos stories, nada, zero. Continua postando no seu feed normalmente, mas para de postar nos stories por 1 ou 2 dias e depois você posta, né, no dia que você for postar, logo pela manhã, logo cedo, até às 9 horas da manhã e faz uma sequência que faça sentido para sua audiência, obviamente, de umas 10 enquetes. Tipo assim, 10 enquetes em sequência. Vai fazendo perguntas. Por exemplo, no meu caso, que falo sobre conteúdo, eu poderia iniciar o seguinte: você percebeu que o número de visualizações dos seus stories diminuiu? Enquete, sim ou não? No segundo, você quer saber por que isso acontece? Enquete, 1 e 2. Você sabia que eu estava fazendo um teste na última semana exatamente sobre isso? 1 e 2. Você percebeu que tal coisa se alterou? Enquete, sim, não, entendeu? Então você vai fazendo várias enquetes dessa ali em sequência, 10 enquetes pelo menos assim, em sequência, e isso vai fazer o algoritmo dar tipo um boot, um reset em relação ao seu conteúdo. Você vai ver que naquele dia o seu nível de visualizações vai aumentar muito. Por quê? Por que isso acontece? Porque por mais que as pessoas negligenciem as primeiras enquetes, vai chegar ali na 4ª, 5ª enquete, aquela pessoa, obviamente, que achou aquilo um saco e não saiu do seu story, ela vai começar a votar. E mais do que isso, ela vai querer saber quais foram os resultados das primeiras enquetes. Então ela vai voltar nas primeiras para poder votar também. E tudo isso vai marcando pontuação para aqueles stories e assim você vai ter naquele dia um pico de visualizações. Depois disso, você precisa manter um assunto interessante para sua audiência, porque daí naturalmente vai cair um pouco, mas não vai cair drasticamente e voltar para aqueles níveis que você estava, né, tendo e experienciando. Bom, e antes de terminar o vídeo, vem agora a informação mais importante. E você que é uma pessoa esperta já sacou qual é essa informação. O algoritmo do Instagram ele está em constante transformação. Ou seja, tudo aquilo que você ouvia e testou e aplicou lá em 2019 ou 2020, talvez não faça mais sentido hoje. E daqui 1, 2 anos, talvez esse próprio vídeo que eu estou te falando agora não faça mais sentido. Então, sempre que você tiver qualquer situação relacionada a engajamento, visualização e tal, procure aqueles vídeos mais recentes, 6 meses, 1 ano no máximo, porque existem grandes chances de que esse vídeo que você está assistindo, ele tenha o que está mais de novo do engajamento. Porque existem grandes chances de esse vídeo que você está assistindo, que é recente, ele tenha o que há mais de novo no que está relacionado a algoritmos. Então, sempre busque por vídeos mais recentes quando a gente está falando de como eu vou trabalhar com o algoritmo. Mas, mais importante ainda, o que você precisa entender é que o jogo do conteúdo é um jogo de longo prazo. Então, para de ficar buscando esses hackzinhos, como esse que eu acabei de te falar, de fica 1, 2 dias sem postar e vai lá e posta um monte de enquete. Para de ficar buscando isso e passa a construir os seus conteúdos de forma que a sua audiência queira buscar por você. Ou seja, quando ela ficar 1, 2 dias sem te ver ali nos stories, para que ela pense, putz, não vi os stories do fulano, por exemplo, não vi os stories do Rafael. Deixa eu lá ver o que está acontecendo no perfil do Rafael. Então faça conteúdos de modo que as pessoas queiram continuar
te acompanhando e te assistindo. Então faça conteúdo de modo que as pessoas queiram continuar te assistindo e te acompanhando. E é isso que vai fazer no longo prazo o seu perfil, as suas visualizações crescerem. Mas mais importante que isso, nesse canal eu falo para você que tem um produto e quer vender esse produto pelas redes sociais. O mais importante é você ter número de clientes. E para você ter número de clientes, você precisa fazer conteúdos que vendem. Aliás, eu tenho um curso chamado Conteúdos que Vendem. O link está aqui na descrição. Mas depois eu falo sobre o curso. Agora eu quero te ajudar a retomar o número de visualizações dos seus stories. Então, tudo que eu falei aqui, se você aplicar, você vai ter sim uma diferença no nível de visualização e o seu engajamento vai aumentar. E para finalizar, como de praxe, se você gostou desse vídeo, aperta no gostei e se for interessante para você, se inscreve aqui no meu canal. Eu te vejo no próximo vídeo.